Thales Moraes. Hoje vamos mergulhar em um dos tópicos mais fascinantes e intrigantes da ciência. Vamos falar sobre os níveis e dimensões do nosso universo. Preparem-se para uma viagem através de conceitos que desafiam a nossa compreensão convencional e nos levam a explorar as possibilidades que estão além do nosso alcance imediato. Mas o que são níveis e dimensões do universo? Podemos imaginar? Bom, antes de começarmos, vamos definir o que entendemos por níveis e dimensões no contexto do universo. Níveis se referem a diferentes camadas ou escalas de experiências que se pode encontrar na existência em nosso cosmos. Por outro lado, as dimensões são componentes fundamentais que definem o espaço que vivemos e as maneiras como as coisas interagem nele, dentro dele, em cima dele. Certamente a exploração dos conceitos de níveis e dimensões é uma parte emocionante e em constante evolução da pesquisa científica. Eu vou fornecer uma visão geral das pesquisas teóricas relacionadas a este tema. E vamos começar falando acerca da quarta dimensão, o tempo. Esta é a quarta dimensão, o tempo. A ideia de que o tempo é uma quarta dimensão foi revolucionária com as teorias de Albert Einstein, especialmente a sua teoria da relatividade. Essa teoria sugeriu que o espaço e o tempo estão interconectados em uma entidade chamada espaço-tempo. O tempo é tratado como uma dimensão adicional na equação matemática da teoria, permitindo que os eventos sejam descritos em um espaço quadridimensional. Correto? Tá. Quarta dimensão, tempo. Um exemplo bem prático. Vou apresentar um exemplo prático que ilustra a quarta dimensão, o tempo, usando a teoria da relatividade de Einstein. Imagine que você está observando um objeto em movimento. Para nós, que vivemos no espaço tridimensional, é natural descrever a posição desse objeto em 3 dimensões: altura, largura, profundidade. No entanto, a teoria da relatividade nos convida a considerar a dimensão do tempo como parte dessa descrição. Vamos supor que um astronauta esteja viajando pelo espaço em uma nave espacial a uma velocidade próxima à velocidade da luz. Bom, agora, o que a teoria da relatividade nos mostra é que o tempo para este astronauta passa de maneira diferente do que para alguém que está em repouso aqui na Terra. Enquanto os astronautas se movem em altas velocidades, a teoria da relatividade espacial de Einstein prevê que o tempo para ele passa mais devagar em relação a alguém que está aqui na Terra. Isso significa que quando o astronauta retornar à Terra após a sua viagem, ele terá envelhecido menos do que as pessoas que estão aqui na Terra. Essa diferença na passagem do tempo devido à velocidade é um exemplo prático de como o tempo é a quarta dimensão e está intrinsecamente ligado ao espaço. A teoria da relatividade nos lembra que a distinção entre o espaço e o tempo é mais fluida do que pensávamos anteriormente. Portanto, o exemplo do astronauta viajando pelo espaço nos ajuda a compreender como a quarta dimensão, que é o tempo, está entrelaçada com as 3 dimensões espaciais que percebemos no nosso cotidiano. Bom, além disso, nós temos que para falar do tema principal, falar do universos paralelos e multiversos. É uma teoria dos universos paralelos, também conhecida como multiverso. Sugere que o nosso universo é apenas um entre muitos. Essa ideia ganhou destaque com a teoria das cordas, que propõe a existência de múltiplas dimensões, além das 3 espaciais e uma temporal.
que nós conhecemos. Em alguns cenários, essas dimensões extras poderiam abrigar universos paralelos com leis físicas diferentes da que nós temos. Universos paralelos e multiversos, o conceito com um exemplo bem prático, obviamente hipotético. Imagine que você está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida, como, por exemplo, escolher ou aceitar um novo emprego em uma outra cidade ou permanecer onde está. Bom, de acordo com a teoria dos universos paralelos, cada uma das escolhas que você poderia fazer leva a um resultado diferente que cria uma nova ramificação na realidade. Não nesta, na outra realidade. Neste cenário, imagine que você decide aceitar um novo emprego em uma outra cidade. De acordo com a teoria dos universos paralelos, uma nova realidade é criada onde você está morando, nessa cidade, trabalhando num novo emprego e vivenciando experiências associadas a esta escolha. Ao mesmo tempo, um universo paralelo separado, você optou por não aceitar o emprego e permanecer onde está. Neste universo, sua vida continua seguindo um caminho diferente, com as próprias ramificações, acontecimentos únicos, em lugares distintos. A ideia dos universos paralelos sugere que todas as possibilidades de escolhas que poderiam ser feitas em um determinado momento realmente acontecem, mas em diferentes ramificações da realidade, desta realidade ou daquela realidade. Cada universo paralelo é uma versão alternativa da realidade onde você está. São diferentes eventos e situações que ocorrem com base nas escolhas que foram feitas. Isso leva à ideia de um multiverso conjunto, infinitos de universos paralelos, cada um com suas próprias leis físicas e condições. Essa teoria especulativa é uma tentativa de entender a natureza do espaço-tempo em sua totalidade, considerando-se a possibilidade de que existam realidades alternativas além da nossa própria. Importante observar que a teoria dos universos paralelos é uma especulação baseada em princípios da física teórica e da mecânica quântica. Atualmente não há evidências conclusivas que comprovem ou refutem a existência de universos paralelos ou multiversos. No entanto, esta ideia instigante continua a gerar discussões e debates entre cientistas e entusiastas da ciência. Bem, agora vamos entender a questão das dimensões extras e a teoria das cordas. Já ouvimos falar aqui, ouvimos falar ali, e sempre dá uma balançada e... Bom, vamos tentar entender isso talvez com um exemplo prático. Vamos explorar o conceito de dimensões extras e teoria das cordas, com um exemplo que possa ajudar a visualizar esta ideia abstrata, muito abstrata. Bom, pense em um mundo bidimensional. Nós estamos num mundo tridimensional. Como, por exemplo, uma folha de papel bidimensional, né? Muito bem. Nele existe apenas comprimento e largura, né? Agora, imagine que você é uma criatura neste mundo, numa folha de papel, que só tem comprimento e largura. Você é um ser plano, igual à folha de papel. Você pode se mover só para frente, para trás e para os lados, ou girar em torno do seu próprio eixo. Bom, agora, adicione uma terceira dimensão, por exemplo, a altura. Se você, como um ser plano, tentasse imaginar a altura, teria dificuldade, porque só consegue perceber duas dimensões, comprimento e largura. Você não consegue identificar a altura, porque não é parte do seu convívio. Você só percebe duas dimensões. No entanto,
Você pode passar a impressão de altura movendo-se verticalmente, mesmo que não consiga ver essa dimensão diretamente. Na teoria das cordas, sugere-se que possam existir dimensões extras além das três que conhecemos: comprimento, largura, altura. Bom, mas são tão pequenas e enroladas que não as percebemos. Imaginemos que vivemos em um mundo tridimensional, conforme de fato vivemos. Mas há dimensões adicionais muito pequenas que estão escondidas. Simplificar, pense nelas como se estivessem enroladas em si mesmas, como tubos muito pequenos. Bom, aqui vem a parte das cordas. Em vez de partículas elementares com pontos, a teoria das cordas propõe que as partículas sejam cordas minúsculas e vibrantes. A maneira como essas cordas vibram em diferentes padrões determina as partículas que observamos. Agora, para o exemplo prático, imagine que somos seres tridimensionais em um universo com dimensões extras. Como nós só podemos perceber três dimensões, não perceberíamos as dimensões extras diretamente. No entanto, a maneira como as cordas vibram nas dimensões extras poderia influenciar a forma como as partículas e as forças da natureza se comportam em nosso mundo tridimensional. Ainda um pouco confuso, né? Bem, pode ser útil pensar nisso como uma orquestra invisível tocando uma música que afeta o nosso mundo, mas não conseguimos ver a orquestra nem ouvir a música diretamente, somente a influência das dimensões extras e das vibrações das cordas pode ser observada indiretamente nas propriedades das partículas e nas leis físicas que conhecemos. Lembre-se de que esta é uma simplificação e uma analogia para algo muito complexo. A teoria das cordas é uma área avançada da física teórica e ainda está sendo pesquisada e discutida pelos cientistas. Então agora temos que falar a teoria da relatividade geral de Einstein propõe que a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo causada por objetos massivos. Essa teoria não só revolucionou nossa compreensão da gravidade, mas também levantou questões sobre a natureza do espaço-tempo. A curvatura do espaço-tempo é uma maneira de visualizar a quarta dimensão em ação. Vou fornecer um exemplo que ilustra um dos conceitos fundamentais da teoria da relatividade geral de Einstein: a curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos massivos. Imagine que você está segurando uma bola de gude e a coloca em uma folha esticada de borracha, como se fosse uma cama elástica. A superfície da borracha representa o espaço-tempo tridimensional. A bola de gude como um objeto massivo. Ela causa uma curvatura na superfície da borracha ao seu redor. Conseguiu imaginar? Se você colocar agora uma pequena bolinha no espaço próximo à bola de gude, ela seguirá a trajetória curva em direção à bola maior. Isso ocorre porque a bolinha está rolando ao longo da curvatura que a bola de gude criou no espaço da borracha. Assim dá para entender melhor. Agora, vamos aplicar isto no universo real e à teoria da relatividade geral de Albert Einstein. No nosso mundo, a massa e a energia de objetos como planetas, estrelas e mesmo galáxias causam uma curvatura no espaço-tempo e ao redor, e ao seu redor. Isso é o que chamamos de gravidade.
Por exemplo, imagine um planeta em órbita ao redor de uma estrela. De acordo com a teoria da relatividade geral, o planeta não está apenas seguindo a trajetória elíptica devido à atração gravitacional da estrela. Na verdade, o espaço-tempo ao redor da estrela está curvado pela massa da estrela. E o planeta está rolando ao longo desta curvatura, o que faz com que ele siga uma órbita específica. Outro exemplo é o famoso experimento que Einstein imaginou para explicar a curvatura do espaço-tempo. A imagem de uma estrela sendo obscurecida pela passagem de um planeta na frente dela, como uma elipse solar. A luz da estrela, ao passar próximo ao campo gravitacional do planeta, sofre uma curvatura na sua trajetória devido à curvatura do espaço-tempo, fazendo com que a estrela pareça estar fora de sua posição original. Incrível, né? Estes exemplos ilustram como a teoria da relatividade geral propõe que a gravidade não é uma força misteriosa à distância, como pensamos anteriormente, mas sim a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Essa teoria revolucionou nossa compreensão da gravidade e da maneira como a matéria interage com o espaço-tempo, levando a uma nova visão da natureza do universo. E ainda temos uma quinta teoria, chamada a teoria M. A teoria M é uma extensão da teoria das cordas que sugere a existência de múltiplas versões da teoria das cordas, cada uma válida em diferentes escalas de energia. Ela propõe que as diferentes versões da teoria das cordas podem ser unificadas em uma estrutura mais ampla, mas ainda está em fase de desenvolvimento e pesquisa. Certamente a teoria M é uma proposta na área da física teórica que busca unificar várias versões da teoria das cordas em uma estrutura bem coesa. Ela é uma das abordagens mais avançadas e complexas para compreender os fundamentos do universo. Vou tentar simplificar e fornecer um exemplo que explique a existência da teoria M. Imagine que você está observando um quebra-cabeça, peças que não se encaixam perfeitamente. Cada peça representa uma versão da teoria das cordas, que tenta explicar as partículas fundamentais e as suas interações. No entanto, estas diferentes versões parecem ter partes que não se conectam harmoniosamente, como se faltasse uma peça-chave para unificar tudo. A teoria M surge como uma tentativa de resolver este quebra-cabeça. Ela sugere que todas estas versões aparentemente diferentes de teoria das cordas podem, na verdade, ser aspectos de uma única teoria mais ampla. A letra M, em teoria M, originalmente significa matriz ou membrana, referindo-se a objetos estendidos, como as cordas em várias dimensões. Imagine que você encontre uma peça do quebra-cabeça que parece ser uma parte fundamental. Uma peça mestra que pode conectar todas as outras. Essa peça seria a teoria M, que propõe uma estrutura que unifica as diferentes versões das teorias das cordas. Bom, ela sugere que essas versões podem ser vistas como casos especiais dentro de um quadro mais abrangente, onde diferentes propriedades e características emergem em diferentes condições. A teoria M, portanto, busca resolver os conflitos
de inconsistências entre as versões da teoria das cordas, fornecendo um arcabouço teórico mais coeso e completo para entender a física fundamental. Ela também tem implicações para a unificação das forças fundamentais da natureza e pode oferecer insights sobre os mistérios do espaço-tempo e da matéria escura. No entanto, é importante notar que a teoria M é altamente complexa e ainda está em desenvolvimento. Ela está além do escopo das experiências atuais e é uma área ativa de pesquisa em física teórica. Embora a teoria M prometa uma compreensão mais profunda dos fundamentos do universo, sua natureza complexa também significa que ela ainda não foi completamente confirmada ou refutada através de experimentos. E ainda teríamos uma teoria chamada teoria da grande unificação, é a teoria do tudo. Eles estão trabalhando, e estão trabalhando firme. Os cientistas continuam buscando uma teoria que unifique todas as forças fundamentais da natureza, incluindo a força gravitacional, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. Essa teoria do tudo poderia ajudar a esclarecer as relações entre as dimensões e os níveis do universo, que é o nosso tema. A teoria da grande unificação, que eles chamam de GUT. E a teoria do tudo, com exemplos para cada uma delas. Como é teórico, vamos tentar alcançar essa ideação. Imagine que você está observando 3 cores de blocos de construção. Um bloco vermelho, um bloco verde, um bloco azul. Cada cor representa uma das 3 forças fundamentais da natureza, que operam em escalas subatômicas. A força forte, que mantém os núcleos dos átomos unidos. A força eletromagnética, responsável pela eletricidade e magnetismo. E a força fraca, responsável pelo decaimento de partículas subatômicas. A teoria da grande unificação propõe que, em algum ponto no início do universo, estas 3 forças eram todas uma única força unificada, como se os blocos de construção coloridos estivessem todos misturados em um único bloco. Conforme o universo esfriou e se expandiu, estas forças se separaram e se tornaram distintas. Bom, um exemplo simplificado desta teoria é pensar em um material sólido que é aquecido até se tornar líquido. Quando o líquido esfria, ele volta a se solidificar. Da mesma forma, esta teoria sugere que nas altas energias do início do universo, as forças estavam misturadas. E à medida que o universo esfriava, elas se separavam. Lembre-se que muitas destas teorias ainda são tópicos de pesquisas ativas e especulações. A pesquisa avança constantemente, à medida que os cientistas realizam experimentos, observações e desenvolvem novas teorias para explicar os mistérios do nosso universo. Portanto, mesmo que não tenhamos todas as respostas, agora as pesquisas continuam a expandir a nossa compreensão das dimensões e os níveis que podem estar além do que podemos perceber diretamente. Mais uma vez, como sempre, obrigado por assistirem. Dê o seu like, inscreva-se no canal.